dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. E hoje vamos comentar um pouco sobre o resultado do primeiro jogo do Brasil contra o Marrocos pela Copa do Mundo. Eu sei que eu deveria ter soltado esse vídeo muito antes, mas como vocês podem ver, minha voz está indo embora novamente. Já estava bem pior no final de semana e eu fiquei dando um tempo para ver se recuperava, mas não deu muito certo, então vai assim mesmo, vamos comentar assim desse jeito e eu espero que vocês não estranhem muito. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Vou iniciar aqui comentando um pouco sobre as minhas impressões do que foi o jogo. Acho que o Brasil vacilou no primeiro gol, em que foi um erro talvez de posicionamento do setor defensivo mesmo, da própria zaga, que não é o primeiro gol que essa dupla de zaga, ou pelo menos uma dupla de zaga do Brasil toma desse mesmo jeito, uma bola enfiada no meio dos zagueiros em que eles estão totalmente despreparados. Eu sei que a situação foi totalmente inesperada, mas uma boa dupla de zaga, ou pelo menos um bom setor defensivo, está preparado principalmente para as situações inesperadas. E nesse caso, o Marrocos aproveitou a oportunidade de abrir o placar com o Alisson saindo que nem um maluco do gol. Não faz o menor sentido aquela saída dele, tanto porque ele sai até fora da área, então ali ele não poderia pegar com a mão. Se ele pegar com a mão, seria expulso e seria muito pior para o Brasil. Então seria muito melhor o Alisson ter permanecido no gol e esperado para ver a conclusão e depois, caso o jogador do Marrocos conseguisse um pouco do domínio de bola, ele realmente conseguisse sair do gol, mas não foi o que aconteceu, saiu totalmente despreparado e o Brasil toma o gol que realmente foi um pouco, não diria banho de água fria, mas acabou deixando os ânimos um pouco estranhos, principalmente no estádio e para quem estava assistindo, porque o Brasil vinha com grandes oportunidades, apesar de que o Marrocos estava dominando o jogo desde o começo, mas o Brasil já tinha apresentado algumas boas oportunidades. E foi o momento em que precisou da estrela do jogador, Vini Júnior, em que ele realmente empata o jogo numa jogada muito boa, um verdadeiro golaço. Cria outras oportunidades, tem uma tentativa de assistência para o Igor Thiago que não acerta a cabeçada e uma assistência também para o Rafinha que não consegue pegar bem na bola e dar a devido trajeto correto para a bola. Então, apesar dos apesares, o Vini Júnior não foi um bom jogo do Vini Júnior. Todas as tentativas que ele teve de ir para cima dos jogadores, ele não conseguiu. Porém, se essas assistências tivessem sido concluídas, ou melhor, se os jogadores tivessem concluído esse tipo de assistência que ele tivesse dado, ele com certeza seria o nome do jogo, seria um resultado totalmente diferente, seria um tipo de análise totalmente diferente. Mas o problema é que o Brasil não conseguiu desempenhar dentro de campo. Acredito que a própria escalação que o Ancelotti experimentou nesse primeiro jogo de estreia não foi muito boa. Ele fez, não diria 2 testes, mas pelo menos 2 jogadores que ele meio que improvisou não deram bons resultados. Eu acho que a gente já tinha esse tipo de perspectiva no amistoso anterior, em que o Endrick teve que salvar a porra toda, e nesse caso o Endrick acabou nem entrando dentro de jogo, que isso tem revoltado muito as pessoas nas redes sociais. Eu ainda vou comentar um pouco sobre isso, não nesse vídeo, no próximo vídeo, mas eu acho que é um pouco plausível a não entrada do Endrick nesse jogo, para justamente você não dar um tipo de carga desnecessária para um jogador que é tão novo. Você não sabe muito bem como ele vai lidar dependendo de uma situação de frustração, porque todo mundo tá esperando que o Endrick entre dentro de campo e salve a pátria. Só que se ele não salvar a pátria, todo esse pessoal que tá querendo que ele entre dentro de campo vai apontar o dedo para dedo do meio é foda. Vai apontar o dedo para ele e vai falar: cara, o que você tá fazendo aí? Sai fora. Entende? Então, muito cuidado. Eu acho que o Ancelotti está tomando esse cuidado justamente para que os seus bons jogadores possam desempenhar bem nessa Copa do Mundo. Assim como eu já fiz em outras vezes, eu gosto bastante de analisar o esquema tático do treinador, principalmente do Carlo Ancelotti. E nesse caso não vai ser diferente. Eu vou analisar o time que iniciou o jogo contra o Marrocos e também o time que terminou o jogo, apesar de que as mudanças que o Carlo Ancelotti tentou não surtiram grandes efeitos. Acho que a maioria dos jogadores sentiram mesmo a estreia da Copa do Mundo, por mais que você possa falar que tem muito jogador ali que já tem uma alta carga de experiência, mas, cara, assim, cada competição é totalmente diferente, cada jogador reage de um jeito diferente, então eu não vou excluir esse tipo de emoção, esse tipo de situação que acaba atrapalhando, porque é algo verdadeiramente humano, então não tem como você tirar isso de escanteio. Mas
A escalação que o Carlo Ancelotti foi para esse jogo contra o Marrocos foi o Alisson no gol, Andrei Santos na lateral esquerda, não, Andrei Santos não, Douglas Santos, Andrei Santos, Deus livre guarde. Douglas Santos na lateral esquerda, Gabriel Magalhães e Marquinhos, e Ibañez improvisado do lateral direito. No meio de campo, Guimarães e Casemiro. Na frente, Lucas Paquetá de ponta direita, Rafinha ponta esquerda, Vinícius Júnior de atacante barra centroavante e Igor Thiago de centroavante também. Então, foi uma escalação um pouco inovadora, ele meio que utilizou essa mesma escalação no amistoso anterior à estreia da Copa do Mundo. Não vi grandes resultados no amistoso, então, na minha opinião, não acho que deveria ter sido utilizado esse tipo de escalação, basicamente porque os dois jogadores improvisados nesse tipo de escalação acho que desempenharam mal justamente porque eles não fazem muito bem essa posição. O Ibañez de lateral direito foi totalmente ridículo e o Paquetá de ponta direita foi uma completa nulidade. Então, talvez o mau desempenho de um acabou atrapalhando o mau desempenho do outro, entende? Então, se tivesse talvez o Ibañez jogado mal, mas fosse o Rafinha e não o Paquetá, talvez a partida tão ruim do Ibañez não teria sido tão evidente assim igual foi, porque realmente o lado direito foi uma completa nulidade por parte do Brasil, principalmente esses três jogadores, Igor, Thiago, Paquetá e Ibañez, e também o Casemiro. Então, realmente, o lado direito do Brasil foi um lado que não funcionou muito bem, tanto que no intervalo o Carlos Ancelotti acaba fazendo as substituições. Mas eu espero que ele pare com esse tipo de tentativa de colocar o Lucas Paquetá de ponta direita, porque ele é um jogador que não funciona na ponta. Eu entendo a tentativa de colocar ele lá, porque você aumenta a sua qualidade no passe e ofensibilidade, você aumenta também a possibilidade de manter a posse de bola lá no ataque, porém é um jogador que não atua nessa posição. Então ele não vai guardar posição. Por vários momentos o Paquetá da ponta ele vinha para o meio, porque justamente ele se sente mais confortável jogando como meio campo central. Então eu acredito que ali seja verdadeiramente a sua posição que mereça destaque. E nesse caso, o Ibañez, que talvez seria a grande surpresa, que se esperava que ele jogasse bem como lateral direito, não aconteceu. E tivemos que ser salvos pelo Danilo, até que jogou bem pela lateral direita, e isso foi muito engraçado. O Casemiro, estranhamente, não sei o que aconteceu, não estava jogando bem nesse jogo, e tanto que foi substituído no intervalo, não foi informado se tinha algum tipo de contusão. Eu acho que apenas o jogador, sei lá, alguma coisa pessoal dele mesmo, acabou interferindo nessa situação. E por último, sim, eu quero falar os jogadores que foram piores mesmo, o Igor Thiago, que não conseguiu aproveitar mais uma vez a sua oportunidade, tendo uma grande oportunidade de cabeceio, que é a sua principal característica. Eu acho que por isso que ele foi colocado como titular, porque ele tem uma força aérea muito forte, mas não conseguiu desempenhar bem, mais uma vez não consegue. Então eu acredito até que o próximo jogo do Brasil contra o Haiti, eu acho que o Igor Thiago é banco e o Matheus Cunha vai ser titular. Eu sei que tá todo mundo querendo que o Endrick seja titular, mas eu acho que, segundo a analogia, ou mesmo conhecendo um pouco do Ancelotti, eu acho que ele vai entrar com o Matheus Cunha e possivelmente no intervalo do jogo, ou mesmo no segundo tempo, ele acabe colocando o Endrick, e aí talvez seja a grande oportunidade do Endrick demonstrar que ele tem a capacidade de ser realmente titular. Ou o próprio Carlo Ancelotti está fazendo o famoso rodízio, né? Ele entrou com o Igor Thiago, já que são 3 jogos, né? Ele entra com o Igor Thiago nesse primeiro jogo, metade do tempo ele dá pro Matheus Cunha, o Matheus Cunha tem mais uma metade do tempo do próximo jogo, entra o Endrick tem o final da outra partida e o começo da outra, e no final entra o Igor Thiago de novo, entendeu? Aí pelo menos os 3 atacantes barra centroavantes vão ter um total de oportunidades igualitárias, e eu acho que isso é importante para você não perder nenhum tipo de jogador. A própria convocação desses 3 jogadores, tanto Matheus Cunha, Endrick e Igor Thiago, cada um tem um tipo de característica totalmente diferente, mas que pode ajudar a seleção de uma maneira totalmente diferente. O Igor Thiago acaba sendo um centroavante alto e forte que necessita que a marcação esteja nele, por mais que ele não esteja jogando bem, o zagueiro vai ter que se preocupar com ele, porque ele é um centroavante que vai incomodar. O Endrick acaba sendo uma boa arma, não tão ofensiva na parte aérea, mas ele acaba sendo um jogador um pouco mais, eu ia falar carniça, que é assim que é o termo que a gente usa no futebol, que é para aquele jogador que não desiste, aquele jogador que
tem uma alta persistência, e assim é o Endrick, e o Matheus Cunha acaba sendo um segundo atacante que também pode ser muito bem utilizado para uma formação que você precisa ser mais defensivo, você precisa aumentar talvez a marcação, e nisso o Matheus Cunha consegue ajudar bastante a seleção brasileira. Então eu acho que talvez esse tipo de rodízio feito pelo Carlo Ancelotti, eu acho que é uma boa opção, principalmente nessa fase de grupos, para você não perder nenhum tipo de jogador, já que na fase mata-mata você vai precisar de todo mundo 100%. O esquema tático já utilizado pelo Carlo Ancelotti no segundo tempo, em que ele faz as devidas substituições. Ele coloca o Danilo no lugar do Ibañez, coloca o Fabinho no lugar do Casemiro, depois, no meio tempo do segundo tempo, ele coloca o Danilo no lugar do Bruno Guimarães e também coloca Luiz Henrique e Matheus Cunha, saindo o Paquetá e também o Igor Thiago. Essas mudanças, acho que a principal que deu talvez a mais certo, talvez seja porque o próprio Casemiro não foi muito bom, foi o próprio Fabinho, que jogou muito bem. O Danilo eu gostei também pela lateral direita, por mais que seja um jogador que eu achei que não ia atuar tanto devido ao corte do Wesley. Eu acho que agora ele vai ser mais exigido e possivelmente será o jogador titular. Eu gosto do Danilo em campo, porque num possível jogo aéreo, na parte de escanteio, ele é um jogador que consegue fazer gol com uma alta frequência. Foi assim no Flamengo, foi assim também na seleção brasileira, então eu fico feliz com essa oportunidade que ele está recebendo. Mas esse foi o tipo de esquema tático utilizado pelo Carlo Ancelotti no segundo tempo. Ele inverte a posição de Vinícius Júnior e Rafinha, deixando o Vinícius Júnior na ponta e o Rafinha mais como um atacante barra centroavante. O Cunha não tem, infelizmente, esse tipo de alcunha para ser centroavante. Então, toda essa formação foi utilizada pelo Carlo Ancelotti no segundo tempo, mas pouco efetiva. Infelizmente, o Brasil não consegue mesmo, pelo menos, ampliar o placar. E o Marrocos, mais fechadinho, mais bem trabalhado, acaba conseguindo uma dominância maior em cima dessa seleção brasileira. Talvez o que preocupe todo mundo, eu acho que o próprio Carlo Ancelotti, é que o time a ser dominado acabou sendo a seleção brasileira. E o time que foi mais predominante foi o Marrocos. E isso é uma situação que possa ser muito bem trabalhada para os próximos jogos. Porque, por mais que a seleção não jogue bem, eu acho que ser dominado dentro de campo é um risco que possivelmente os jogadores não possam dar o luxo de acontecer por serem os principais jogadores de seus respectivos times. Então essa foi a minha análise sobre o jogo da seleção brasileira contra o Marrocos. Eu sei, veio um pouquinho atrasado, talvez a minha voz não tenha contribuído muito, mas eu espero que todos vocês tenham entendido mais ou menos o meu pensamento sobre essa estreia da seleção brasileira. Eu não achei de todo ruim, acho que o Brasil pegou uma seleção muito forte, que é a seleção de Marrocos. Já se esperava que isso fosse acontecer, de que o próprio Brasil não fosse ter vida fácil contra essa seleção, então não vejo muita surpresa nisso. Eu sei que as redes sociais vão explodir, vai ser sempre uma alta cobrança em cima desses jogadores, mas eu acho que o Carlo Ancelotti está com o pleno domínio de toda a seleção brasileira, porque ele sabe muito bem lidar com esse tipo de gestão, sabe lidar com esses jogadores que a maioria já trabalhou com ele e trabalha e sabe que o cara é bom no que faz, então não vejo tanto caos, tanto problema. E o fator Endrick em si, igual eu falei, eu vou querer comentar num vídeo possivelmente de amanhã, tratando um pouquinho mais sobre essa situação, porque parece que o Endrick está sendo tratado como o novo Messias. Entenda, eu sou um grande entusiasta do jogador. Mas tratar ele como o novo Messias também eu acho demais. Eu acho que a gente tá colocando uma carga desnecessária em cima de um jogador que tem muito ainda a oferecer para a seleção brasileira, não só nessa competição, como nas próximas. Então calma, gente, calma. Não vamos estragar um moleque logo de início, porque a gente realmente precisa dele para essa competição e para as próximas competições. Mas aí, o que você acha, o que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!